Vamos lá, galera? Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a aula aqui agora de crimes contra o patrimônio. Tópico importante, né? Muito importante para muitos, para muitas questões, para muitos concursos, e não é diferente aqui na prova dos senhores. Tá lá, né? Então vamos passar por cada um deles, dos artigos principais aí, com muito cuidado. O material de vocês está excelente, está completo. Se ficar com dúvida, volta aqui na apostila de mapas mentais. São 140, são 140 páginas. Se vocês pegar para ler 3 a 4 por dia, já dá para vocês finalizar ela aí antes da prova, antes do dia 25. Então, tentem fazer esse esforço aí, tirar 20 minutinhos e dar uma passada nos mapas mentais, né? Ainda mais que não é lei seca, né? Tem as imagens, acaba facilitando aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos com cuidado aqui, focar 100%. Furto, pessoal. Diferença de furto e roubo. Nossa, vamos ver aqui com muito cuidado, muita atenção. Furto simples, subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Anotem aí, furto simples de 1 a 4 anos e multa. Consumação, o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ou seja, ela era sua e agora é minha, né? Seguindo, noturno, pessoal, nós temos o furto noturno, que é o quê? Artigo 155. Aumenta-se a pena a 1/3, de 1/3, se o furto é praticado durante repouso noturno. Isso daqui cai muito, viu, pessoal? A banca perguntar se vai ser aumentar, se vai aumenta-se de a metade, se é 2/3, vocês vão colocar aí, ó, 1/3, beleza? Furto privilegiado. Artigo 155 também, requisitos. Ser primário, beleza? E a coisa furtada de pequeno valor. O juiz pode também, gente, 3 situações aqui, ó, substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa, beleza? Se o crime for de furto qualificado, né, por um agente aí, se for primário e a coisa furtada de pequeno valor. Seguindo, nós temos o furto qualificado, que é com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, né, senhores? Com emprego de chave falsa ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Pessoal, eu não deixei colorido aqui na apostila para ficar bonito, não. É porque são os tópicos que a banca gosta de brincar. Ela vai colocar lá que é de 3 ou mais pessoas, ela vai tirar aqui que o emprego não é com a chave falsa. Então, sabendo disso, eu já coloquei aqui para vocês. E a reclusão, a pena desse furto qualificado é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Beleza? Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Equipara-se a coisa móvel em energia elétrica, qualquer outra que tenha valor econômico. Isso daqui também costuma cair, viu, gente? A banca perguntando, falando que não equipara-se. Equipara-se, sim, qualquer outra que tenha valor econômico. Beleza? Seguindo aqui. Furto com emprego de explosivo. Se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Beleza? De 4 a 10 anos e multa. Fraude eletrônica.
são causas de aumento, né, do parágrafo 4b, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, que é aquela famosa VPN, né, gente? Seria isso? Aumento de 1/3 a 2/3. Beleza? No intuito aqui, gente, de esconder a localização, viu, senhores? Então, existe essa possibilidade aí, de aumento de 1/3 a 2/3. Se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, aumento de 1/3 ao dobro, viu, pessoal? Cuidado com essas frações aqui, ó, que a banca pode acabar explorando também. Se o crime é praticado contra idoso, aumento de 1/3 ao dobro. Beleza. Emprego explosivo, gente, que eu falei, de 4 a 10 anos e multa, e é crime hediondo. Anotem aí, digitem no chat, o emprego de explosivo no furto, se houver explosivo ou artefato análogo, será reclusão de 4 a 10 anos e multa. E é um crime hediondo. Anotem, porque esse daí é perigoso, viu? É crime hediondo. Está lá no rol taxativo da lei de crimes hediondos. Beleza? Seguindo. Qualificado. Artigo 155. Se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transferido para outro estado ou para o exterior, reclusão de 3 a 8 anos. Coloquei aqui também, gente, conectado ou não à rede de computadores, tá? Aqui algumas observações para vocês darem uma olhada aí também, beleza? Fraude eletrônica, senhores. Fraude eletrônica. Se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, a reclusão é de 4 a 8 anos e multa. Beleza? Senhores, não tem como. Se ler essa apostila aqui, só se a pessoa não tiver preguiça de ler. Porque só de bater o olho nesses mapas aqui, a pessoa não esquece mais, viu? Vamos lá. Furto explosivo, gente. Cuidado. Furto de explosivo. Artigo 155. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que possibilitem a sua fabricação. Vou não, viu, Rodrigão? Estou até feliz que você voltou para a aula. Fabricação, montagem ou emprego. Cuidado, gente. Se roubar o explosivo aqui, ó, igual tem muito nesses negócios aí de mina, né? Essas minas de exploração de minério, se roubar explosivo, se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que possibilitem a sua aplicabilidade ali, fabricação, montagem ou emprego, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Beleza? 4 a 10 anos e multa. Nós temos também de semovente, que é o quê, gente? Roubar vaca, viu? Roubar cavalo, esse tipo de coisa. Se a subtração for de semovente, domesticável, de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração, reclusão de 2 a 5 anos. Pessoal, roubou a vaca, mesmo que ela esteja morta, mesmo que ela esteja dividida ou parte, reclusão de 2 a 5 anos. E eu já vi questão abordando isso, viu, gente? Eu já vi. Cuidado. Isso daqui, ó, semovente, muita gente não entende lá na hora, ó. Tá bonitinho no material de vocês. Olha o ladrão roubando a vaca. E a apostila que vocês já viram que tem um ladrão roubando a vaca. Então, aproveita. Deixei o quadrinho aqui, ó, para esquematizar, ó, pessoal. Tá tudo aqui, ó, furto simples, noturno, privilegiado. Tá tudo bonitinho, é só revisar aqui, beleza? Vamos seguindo. Furto de coisa comum, senhores. Aspectos gerais. Subtrair o condomínio, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena de 6 meses a 2 anos. 2. Exclusão do crime. Não é punível a subtração de coisa comum fugível,
cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Beleza? Então, se parte eu tenho daquele montante lá, não é punível a subtração de coisa comum fugível, cujo valor não exceda a cota a que tem direito a agente. É a forma de extinção da culpabilidade, senhores? Não, viu? Extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Beleza? É crime de menor potencial ofensivo, apurado mediante TCO, somente se procede mediante representação. Tá aí para vocês os aspectos gerais de furto de coisa comum. Beleza? Roubo, senhores. Esse daqui é famoso ou não é? Tanta gente que erra, troca furto de roubo, roubo de furto, tá aí desenhado para vocês. Roubo, 157. Você vê os caras lá na televisão, você é o quê? Ah, eu sou 157. Ó, né? Nem vou comentar. Tá lá, né? Arma de fogo de uso restrito ou Eric já está até rindo. A mão de Eric já está até coçando, já está pensando. Cuidado, viu, Eric? Arma de fogo de uso restrito ou proibido. Dobra-se a pena prevista no caput. Próprio, roubo próprio, gente. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, gente, no roubo, diferente do furto, eu tenho isso daqui, ó. Ameaça, grave ameaça ou violência à pessoa. No furto eu tinha isso, gente? No furto eu tinha isso daí? Não tem não, tá vendo? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Não tem. Agora, no roubo, eu tenho essa situação aí de grave ameaça ou violência à pessoa, beleza? Ou depois de havê-la. O que é que significa isso, gente? Num primeiro momento, o cara não te bate, não. Isso. Aí, o que, que acontece? Você vai lá e reage. Ou então, quando você levanta, o cara vai lá e te dá uma porrada, te dá um tiro, para você não se defender. Então, tá aqui, ó. Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Então, a banca pode explorar isso daí de vocês. Pode narrar uma situação lá todinha, né, em que num primeiro momento não haja uma grave ameaça à pessoa, e em seguida narrar lá que teve essa. E nesse segundo momento, narrar que teve essa agressão aí. Beleza? Então, muito cuidado. Consumação. O roubo se consuma com a inversão da posse do bem. Beleza? O roubo se consuma com a inversão da posse do bem. Teoria do amotio ou aprecio. Viu? Tá aqui para vocês. Para quem for bom de latim, pode treinar aí depois. Não é o meu forte. Aumento de pena. Artigo 157. Aumento de 1/3 até a metade. Quando o concurso de 2 ou mais pessoas, vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Anotem isso daqui, agente. Então, para que haja esse aumento de 1/3 até a metade, a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece essa circunstância. Concurso de 2 ou mais pessoas, veículo com transposição de fronteiras, se o agente restringe a liberdade da vítima, se a subtração de substâncias ou explosivos ou acessórios, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Beleza? A famosa faca, né, gente? Então, se for faca, o aumento é quanto, gente? Digita aí, por gentileza. Rafael, Giovana, Eric. Para não esquecer, se for faca, pode aumentar até 1/3, né, Graziele? E se for arma? Arma de fogo, pode aumentar de quanto? 2/3. Sugiro que anotem isso daí na Coca-Cola. Beleza? 1/3 arma branca.
2/3, arma de fogo. Beleza? Isso daí cai muito, viu? Só uma sugestão, cuidado. Reza 1/3, 2 vezes. Isso aí. Já passou o bizu. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. O aumento vai ser de 2/3. Gente, isso daqui é importante, viu? Brincadeiras à parte, isso daí é muito importante. Gravem isso daí. Aumento de 1/3 no caso de arma branca, no caso de roubo, e de 2/3 no caso de arma de fogo, viu? Se resulta lesão corporal grave, pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Digita aí, senhores. De 7 a 18 anos e multa. E se resulta morte, portanto, latrocínio, até porque, olha que cuidado, hein, gente? No primeiro momento eu tive o roubo. Minha intenção era o roubo. Resultou morte, eu considero aí o latrocínio. Se é latrocínio, é de 20 a 30. Viu? De 20 a 30. Roubou, em seguida matou, né? Mas, lembrem, igual eu estou falando, entretanto, igual o Rodrigo vai complementar aí, eu tenho essa questão de o que eu queria? O que eu queria? Era roubar ou era matar? Depois o Rodrigão vai complementar aí. Mas lembrem disso. Se resulta em morte, configurando o latrocínio de 20 a 30 anos. Beleza? Show. Roubo impróprio, senhores, ocorre quando o criminoso emprega violência praticada após a subtração com o intuito de garantir a posse do bem. Beleza? Ocorre quando o criminoso emprega violência praticada após subtração. Gente, esse daí é o exemplo que eu dei. Por exemplo, o cara vai lá, rouba. Aí eu levanto toda a foice lá, vou para cima do cara. Para segurar isso daí que ele fez, é o quê? Essa lesão no segundo momento. Ocorre quando o criminoso emprega violência para o quê? Após a subtração, com o intuito de garantir o bem da posse. Ele vai lá e te dá uma coronhada e sai correndo. Dá um tiro. É o quê? O intuito de quê? Segurar a posse daquilo ali que ele roubou. A banca explora muito isso daí. Explora ou não explora, gente? Roubo impróprio. E muita gente confunde, viu? Cuidado com esse roubo impróprio aqui, ó. Tá bonitinho, ó, os carinhas brigando na apostila aí, ó, que legal. Tá bacana. Extorsão, senhores, isso daí é perigoso, hein? Isso daí é perigoso. Eu acho que, sei lá, a banca pode explorar isso daqui. A orelha tá coçando. Aspectos gerais. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida e vantagem econômica. Esse daqui é pior. Pior, viu, Graziele? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevidamente vantagem econômica. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Gente, anota esses 3 aqui, ó. E é vantagem econômica, viu, senhores? Constranger a vantagem econômica. Fazer, tolerar ou deixar de fazer alguma coisa. Pena de detenção, gente? Não vai me bizu errado, não, viu? É reclusão de 4 a 10 anos e multa. Aspectos gerais da extorsão. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. A minha voz é chata? É, mas é para não esquecer, viu, gente? Eu quero que vocês não confundam isso daí lá no dia 25. Revisem esse material, por favor. Qualificadora da extorsão. Gente, artigo 158. Crime de extorsão é qualificado quando se resulta lesão corporal grave, pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa, viu? Se resultar morte, de 20 a 30 anos. Beleza? Tá aí para vocês. Sequestro relâmpago, senhores. Artigo 158. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção de vantagem econômica, pena de reclusão de 6 a 12 anos e multa.
Beleza? Deixei o textinho da súmula aqui, dá uma analisada aí depois, e se resultar lesão corporal ou morte, aplica-se as penas das qualificadoras assim. Tá ok? Tá aí para vocês também. Extorsão mediante sequestro, pessoal. Artigo 159. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem. Pena de reclusão de 8 a 15 anos. A extorsão exige vantagem econômica, pessoal. Tá aqui de novo. Qualificadores. Se resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 16 a 24 anos. Se resulta morte, pessoal, essa extorsão mediante sequestro, de 20 a 30 anos. Beleza? Existe a possibilidade de redução da pena quando, se o crime é cometido em concurso ou concorrente que denunciar o crime, facilitando a libertação do sequestrado. Terá sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Também acho que esse daqui não caia, mas é bom colocar aí, tá ok? Extorsão indireta, pessoal. Deixei a observação aqui, ó, porque é coisa que normalmente foge do nosso conhecimento, né? Então, depois vocês dão uma passada aqui com maior cuidado. Qualificadores da extorsão mediante sequestro, gente. Se o crime dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18, maior de 60, e se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pessoal, esse daqui é importante, ó. 159, dá uma olhadinha aqui depois. Beleza? Dá uma olhadinha. Vamos seguindo. Supressão ou alteração de marca em animais. Sabia que isso daí é crime, gente? Tá aí para vocês, ó. 162. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho na lei, marca ou sinal indicativo de propriedade, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Eu acho que isso aqui não cai de jeito nenhum. Mas tá aí. Alteração de limites. Suprimir ou deslocar tupume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia, pena de detenção de 1 a 6 anos e multa, 1 a 6 meses e multa, e condutas equiparadas, né? Usurpação de água, esbulho possessório, tá tudo aí para vocês, beleza? Depois dá uma olhada. Crime de dano, gente, importante, ó, aspectos gerais, artigo 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Bem jurídico tutelado, portanto, gente, é o patrimônio, propriedade e posse. Não tem modalidade culposa, a causa precisa ter um dano. Não há crime em caso de res nullis ou de coisa abandonada. Portanto, se a coisa é abandonada, gente, não é considerada crime de dano, viu? Cuidado. Dano qualificado, pessoal. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva e contra o patrimônio da União, do Estado, DF, do município, da autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade, empresa concessionária de serviços públicos, beleza? Cuidado com isso daí, são casos de qualificadoras do dano. Não é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao dano qualificado. Beleza? Só um minutinho, pessoal. Segurar o grupo aí, o pessoal tá pensando demais. Depois a gente libera a conversa lá. Porque senão tira a atenção de vocês aí também, né, gente? Vamos lá. Então, vamos seguindo. Por motivo egoísta ou prejuízo considerável para a vítima. Somente se procede mediante queixa, beleza? O dano aqui, no caso, contra o patrimônio da União, do Estado, do DF, do município.
Beleza, senhores? Outros crimes importantes que eu coloquei aqui no material. Artigo 164, 166 e 165. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, né? Dono em coisa de valor artístico, arqueólogo ou histórico e alteração de local especialmente protegido. Deixei cada um deles aqui exemplificado aqui para facilitar. Depois dá uma olhada aí, mas eu acho que não cai de forma alguma isso daqui não, viu? Artigo 168, pessoal, apropriação indébita. Esse assunto aqui está em alta, né? É bom dar uma olhada. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou detenção. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, e o agente recebe da própria vítima a posse desvigiada do bem e não a restitui. Beleza? E não a restitui. Aumento de pena de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, em razão de ofício, emprego ou profissão, e testamenteiro ou depositório judicial. As características, pessoal, da apropriação indébita. Deve haver a posse lícita e desvigiada, sujeito passivo é o proprietário, e não há modalidade culposa. Consuma-se com a inversão da posse ou detenção. Beleza? Seguindo, apropriação previdenciária, pessoal. Isso daqui eu acho que não cai não, viu, pessoal? Eu vou passar para vocês rapidamente, tá no material aqui, não vou agarrar muito nisso daqui não. O Rodrigo já está dando um bom exemplo. Apropriação previdenciária, né? Deixar de repassar a Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo da forma legal ou convencional. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tá aí para vocês, dá uma passadinha aí depois com mais calma, viu? Apropriação de coisa, artigo 170, gente. Por erro, caso fortuito, apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força de natureza, pena de detenção a 1 mês, a 1 ano ou multa. Viu? Muito cuidado, falar, eu achei, não dá nada não. Cuidado, hein? Coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 dias, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Importante isso daqui, viu, gente? Achado não é roubado, mas pode configurar crime. Cuidado, observação aí, viu? Tá aí para vocês. Apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota que tem direito o proprietário do prédio, pena de detenção de 1 mês a 1 ano em multa. Acho que também não cai de jeito nenhum, viu, gente? Mas é bom passar. Estelionato. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já sofreu sobre isso daqui, gente? Triste, né? Para não falar outra coisa, já ia falar um termo aqui, é complicado. Infelizmente, tem muito, né, gente? Estelionato, aspectos gerais. Obter para outro vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 1 ano a 5 e multa. Beleza? De 1 ano a 5 e multa. Condutas equiparadas, artigo 171. Disposição de coisa alheia como própria. Você vai lá ver aquele carro, né, gente? E fala, não, esse daqui é meu. Quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Falar que é dele. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Quem vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento de prestação. Tá tudo bonitinho aí para vocês, gente. Defraudação de penhor. Quem defrauda mediante alienação não concedida pelo credor ou por outro modo a garantia
pignoratícia quando tem posse do objeto empenhado. Fraude na entrega da coisa, quem defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar. Fraude no pagamento por meio de cheque, né? Quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos. Isso daqui quase não tem mais, né, gente? Cheque. Eu mesmo usei cheque. Fraude para receber. Aí, o Rodrigão já usa. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, né? Tá aí para vocês também. E tem aqui a forma privilegiada do estelionato, né, gente? Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la a 1 ou a 2 terços e aplicar somente a pena de multa. Beleza? Show! Tem aqui, gente, fraude eletrônica. Isso daqui é novidade, né, pessoal? Tem que tomar cuidado, ó. Artigo 171. Beleza? Por meio de redes sociais, contatos telefônicos, dá uma passada nisso daqui. Esse aumento de pena de 1 terço, se o crime é praticado em detrimento de entidade, instituto ou assistência social ou beneficência, beleza? Cuidado, viu? Contra idoso, pessoal, aumento de 1 terço ao dobro, viu? Se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Aí eu coloquei aqui, ó, da ação penal. Em regra, pessoal. Ô, Rodrigão, lá atrás, viu? Qualquer coisa eu volto lá. Eu volto lá. Estelionato, ação penal, gente, em regra, condicionada à representação, viu, pessoal? Em regra, estelionato condicionado à representação. Não, tranquilo, nós passamos, que agora entrou no estelionato aqui. Mas eu volto lá. Exceção incondicionada se a vítima for 70 mais, só bizu aí, gente. 70, maior de 70, pessoa com deficiência mental, administração pública, criança, incapaz e adolescente. Então, gente, se for um desses casos aqui, ó, o estelionato não vai ser condicionado à representação. Viu, pessoal? Cuidado. Se for nesse bizu de 70 Márcia aqui, ó, vai mudar para incondicionada. Se a vítima for maior de 70, pessoa com deficiência mental, ou da administração pública, criança, incapaz ou adolescente. O estelionato deixa de ser condicionado à representação e passa a ser incondicionada se a vítima for uma dessas hipóteses aqui, beleza? Então, existe esse aumento de pena de 1 terço a 2 terços, né, na fraude eletrônica, se o crime é praticado mediante a autorização do servidor, a utilização do servidor mantido fora do território nacional. Usar VPN, por exemplo, para cometer esse estelionato, ele vai ter esse aumento aí de 1 terço a 2 terços, beleza? Crime de fraudes, pessoal, artigo 171A, né? Tem aí as observações de organizar, gerir, ofertar, a distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais. Tá aí para vocês. Muito cuidado que isso daqui está na alta, ó, ou qualquer outro meio fraudulento, reclusão de 4 a 8 anos e multa, viu? Artigo 172, duplicata simulada. Cuidado, emitir fatura duplicada ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou serviço prestado. Detenção de 2 a 4 anos e multa, e a pena, né, conduta equiparada nas mesmas penas incorre aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicado. Isso aqui é a parte contábil do negócio. Abuso de incapazes. Perigoso, gente. Cuidado com isso daqui, ó. Abusar em proveito próprio alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outro, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena de reclusão de 2 anos
a 6 anos e multa. Beleza? Artigo 174, induzimento à especulação, né? Induzimento à especulação. Dá uma olhadinha aí depois, e acredito que isso daqui não caia de forma alguma, mas é bom dar uma passada, né, gente? Não tem como falar que não vai cair, mas acredito que não. Fraude no comércio e outras fraudes. Tá aí para vocês, artigos 175 e 176, né? Tá bem especificado, dá uma passada aí com mais calma depois, beleza? Não vou nem complementar isso daqui, não. Vou para os mais importantes aqui, ó. Fraudes e abusos na sociedade por ações. Dá uma passada aí também, gente. Acredito que esse daqui dá uma passada com mais cuidado na apostila. Esses dois aqui, gente, eu separei porque fraude à execução e emissão irregular de conhecimento de depósito. Esse daqui é tranquilo, dá uma passada aí depois que eu acredito que não cai. Mas fraudar, execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa somente se procede mediante queixa. Ok? Show! Receptação, gente. Esse daí é famoso ou não é? E eu conheço muita gente que está preocupado com isso por conta da investigação, viu, gente? Muita gente que eu conheço me procura, né? E, enfim, e já teve problema com receptação. Acontece ou não acontece, pessoal? Ah, comprei mais barato, né, gente? Cuidado, viu? Cuidado. Receptação pode ser própria, crime material ou imprópria, crime formal. Receptação própria. As condutas típicas são adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Admite também a tentativa, né? Onde o agente influi, convence, estimula, induz para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte a coisa. Receptação imprópria, portanto, e não admite tentativa, viu, gente? Cuidado. Então, tem essas duas opções. A recepção própria e a recepção imprópria, que influi naquela pessoa de boa fé. Beleza? Admite a tentativa quando ela é de receptação própria e a receptação imprópria não admite tentativa. Tá aqui para vocês separado, ó, gente. Cuidado nisso daqui. Muita gente preocupada quando é investigação. Figura equiparada. Equipara-se a atividade comercial para efeito de parágrafo anterior. Qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Beleza? Tá aí para vocês. Qualificadora, gente. Verbos do tipo adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, exportar à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio alheio. No exercício de atividade comercial e industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Gente, o que significa? Eu tenho esse lata aqui, ó. Aí eu sei que essa lata aqui lá na loja, ela é R$ 300. Aí chega um indivíduo e fala, ô Vinícius, eu te vendo a 10. O que eu estou fazendo, Rodrigão? O que eu estou fazendo, pessoal? Eu sei que isso daqui não é uma coisa lícita. Eu tenho esse consentimento aqui, que essa lata lá na loja é R$ 300. Eu vou comprar na mão do cara? Então, eu acabo aceitando essa proposta, né? Então, eu estou agindo, estou sendo esperto, entre aspas, né? Estou comprando mais barato, ou estou fornecendo mais barato. Então, tem as hipóteses aqui, ó, de receptação própria e receptação imprópria. As condutas típicas são adquirir, receber e transportar, e o outro, a gente influi. Então, a receptação imprópria, gente, eu estou influindo alguém, convencendo alguém. E a receptação própria, eu estou adquirindo aquilo. Beleza? Ficou claro? Própria, eu estou adquirindo. Imprópria, eu estou influenciando. Anotem aí. Beleza? Então, tá aí para vocês. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, pela desproporção entre os valores do preço,
pela condição de que oferece pena de detenção a 1 mês, a 1 ano ou multa. Gente, eu tenho certeza que se mexesse nisso daqui, ó, se mexesse nisso daqui e colocasse um crime de reclusão, você acha que diminuía ou não diminuía? Todos os outros crimes ao redor. Como é detenção, gente, de 1 ano, de 1 mês a 1 ano, o pessoal continua comprando mais barato, continua alimentando o crime. Então, cuidado com isso daí, viu? Compra só com nota fiscal. Caso contrário, sai fora disso. Receptação tem a complemento aqui, né, gente? É punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveita a coisa, beleza? Aplica-se a pena em dobro quando o sujeito passivo for a União, o Distrito Federal, o município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, beleza? Empresas públicas também estão incluídas, segundo o STF. Temos receptação animal e formas de privilegiadas da receptação, que envolve o perdão judicial e o privilégio do furto para a receptação dolosa, beleza? Depois dá uma analisada aí com maior cuidado. Disposições gerais, pessoal, para nós finalizarmos a aula de hoje aqui, ó, relacionadas a crimes contra a dignidade sexual, crimes contra o patrimônio, que é o quê? Artigo 181, escusa absolutória, beleza? É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos no caput do crime contra o patrimônio em prejuízo de cônjuge, de descendente ou descendente, ascendente ou descendente, seja por parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Beleza, gente? Escusa absolutória. Dá uma analisada nisso daqui com maior cuidado, viu? E a exclusão das imunidades não se aplica a disposto nos 2 artigos anteriores, contra idosos, idade igual ou superior a 60 anos, e crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Estranho que participa do crime. Ufa! Passamos pelos crimes contra o patrimônio. Beleza, senhores? Todo mundo animado para passar pelos crimes contra a dignidade sexual, gente? Vamos finalizar isso daqui, direito penal?